novo, sem muitas responsabilidades. Então aquilo acabava dando para mim satisfazer os meus vícios. E a vida foi tocando eu daquela forma, levando a vida daquela maneira, sempre lidado com muita bebida, com muito cigarro, totalmente desregrado, novo, o que fazia, como eu disse, sustentava o meu vício e a vida foi passando. Às vezes, pastor, eu chegava a gastar todo o meu ordenado. Eu trabalhava de fazer serviço de construção civil, eu trabalhava em roça. Eu era meio que fazer serviços gerais, eu não tinha uma profissão definida. Eu tinha um pouco de estudo, mas não era muito meu estudo. E para quem não tem estudo, em um estado de carestia, a situação acaba se tornando um pouco mais complicada. Naquela época, eu tinha que dar os meus pulos, né? Agora eu tinha vícios para poder manter. E eu levava, pastor, a vida trabalhando aqui, trabalhando ali. Eu acabava... Tinha vez que eu ia para outros locais, para outras regiões, para poder trabalhar. Esse negócio de rede, igual as pessoas saem para vender. Eu já fiz isso muito, conheci muitos lugares do Brasil, como venda ambulante, né? Juntava aquele monte de gente e ia lá para o estado de Goiás, para Mato Grosso, ia para São Paulo. A gente ia vender muitas coisas, vasilhas, redes. Saía, ficava 6 meses, ficava 5 meses, ficava 8 meses na estrada. E a gente tinha que acabar sujeitando porque não tinha muito o que fazer. Não tinha muito serviço. E aquela vida cheia de coiseira e a gente acabou sujeitando isso. A gente acabou fazendo, então, esse tipo de trabalho. Até que dava para ganhar um dinheirinho, pastor. E o dinheirinho que ganhava lá ajudava aqui, mandava para ajudar em casa. Não era coiseira para falar assim, dá para controlar, mas dava para se manter. Era um serviço muito brabo, era uma situação muito difícil, mas a gente ia se mantendo, trabalhando, viajando. E uma dessas viagens que a gente fez, eu fiquei 6 meses para fora. E eu estava longe, pastor, de casa. Eu estava lá no fim do Mato Grossão, já lá muito dentro da cultura. Aí eu me lembro que chegou a notícia para mim que o vovô, pai da minha mãe, havia falecido. Eu gostava tanto do meu avô. Meu avô chamava Arnaldo. O vovô Arnaldo, eu gostava demais dele. Ele era bonzinho demais, desde de pequeno. Ele era muito bonzinho. E o que me deu, assim, uma tristeza maior, pastor, é que eu não tinha o que fazer, eu não tinha condições. E aonde eu estava até chegar lá, não dava nem tempo, né, pastor? Eu acabei, então, não indo no velório do meu avô, vovô Arnaldo, que eu amava muito. Aquilo me encheu o coração de tristeza e eu acabei me propositando que eu não ia mais fazer aquele tipo de serviço. Porque se Deus o livre e guarde acontecesse mais alguma coisa daquela natureza com outra pessoa da família,
e eu tivesse na mesma situação, seria da mesma forma então, né, pastor? Eu não veria, não teria então essa intimidade, essas condições para poder despedir de quem a gente ama, do ente querido. Ao findar dos 6 meses eu retorno e eu paro de trabalhar naquela vida de vendedor ambulante pelo Brasil. E eu começo ali a procurar serviço mais difícil, serviço mais complicado. Às vezes achava, às vezes não achava. Às vezes tinha, às vezes não tinha. E assim a gente foi levando. Eu fiquei mais perto da família. Não viajava, o recurso era menor. Mas a gente foi tocando a vida, né, pastor? Porque é assim que é. Com dificuldade ou sem dificuldade, é a vida que segue. E a gente, com aquela carestia toda, com aquela situação, um dia, eu estava numa praça lá de São Luís, e passou uma menina bonita, pastor. Uma menina bem bonita. Eu dei uma olhada para ela assim, ela deu uma olhada, mas baixou a cabeça, não me deu muita atenção, não. Mas eu senti um negócio diferente com aquela menina. E ela estava com a vestimenta assim, muito puro, né? Um negócio tão... Um vestido abaixo do joelho, sincero, uma menina que parecia muito sincera. Eu sempre naquela praça, naquela região, mas aquela menina eu não tinha visto. E eu fiquei meio assim, né? Eu pensei, vou descobrir de onde é essa menina. E aí eu comecei mais a miúdo naquela praça. E aquele lugar daquela praça era justamente o lugar que ela atravessava para poder vir da escola. Ela passava no meio daquela praça, que era caminho dela ir e voltar da escola. E eu fiquei por ali, pastor, meio que tonteando, né? Fiquei por ali, e aí vi ela um dia, vi ela 2 dias. Um dia eu levantei a mão, cumprimentei ela assim, ó, de longe, assim. Ela responde, ela me cumprimenta também, e baixa a cabeça e vai embora. E eu pensei, bom, se ela cumprimentou, de certo, é porque se agradou de alguma maneira. E um dia eu me encorajei, e ela vindo atravessando a praça, eu cheguei até ela. Eu cheguei até ela e tentei uma conversa com ela. Cumprimentei com bom dia, ela me respondeu o nome dela, e ela disse que chamava Cícera, e eu perguntei onde ela morava, por ali assim, ela explicou e tudo, e ela passou e foi embora. Daquele dia em diante, a gente começou a ter mais um pouco de conversação, né, pastor? Eu e ela começou a conversar mais, logo eu já fui lá na porta da escola, já acompanhava ela até perto da casa dela, e a gente, né, foi conversando e as coisas parece que estavam tomando caminho. Um dia ela falou comigo assim, falou, olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou crente. Ela disse. Eu falei, eu não sabia. Falou, pois é, eu sou crente e eu tenho visto que nós temos conversado, né, que você tem me acompanhado e eu não sei as suas intenções. Aí quando ela falou assim, eu já aproveitei e falei, ó, são as melhores possíveis, eu gostei de você e de repente, quem sabe dá certo a gente tentar um namoro. Eu falei pra ela. E ela falou, pois é, só que funciona assim, pra gente namorar, você tem que ser da minha igreja, porque a Bíblia diz que não dá certo 2 pessoas que querem caminhar junto em lados opostos, né? Em caminhos opostos. Então, tem que caminhar junto
diante, né, da situação. E eu, pastor, passei essa informação para ele. Eu falei essa informação para ele. E ele acabou aceitando, pastor. Parece que saiu do ar. Olha, até louvor aí na hora do trem. Não aconteceu não. E aí, pastor, de forma que ele acaba aceitando então e fazer uma visita lá na igreja. Eu acabei aceitando. Eu aceitei, ela convidou, falou, vou lá conhecer o pessoal da igreja. Eu vou lá conhecer os irmãos. E eu fui a primeira vez. Agora um cara que tinha uma vida com cigarro, com bebida. E eu vou te falar a verdade, pastor, eu gostava, hein? Eu não pensava em largar, não. Mas aquela menina me chamou tanta atenção, pastor. Aquela menina me deu assim uns pensamentos diferentes. Eu gostei dela. Eu acabei indo pelo convite dela. Fui lá na igreja. E o sistema lá da igreja, pastor, era bem diferente do que eu ainda não tinha ido na igreja dos crentes naquela época. Chegou lá, as mulheres sentaram de um lado, os homens sentaram do outro, né, as irmãs. Um banco só para as irmãs, um banco só para os irmãos. Pessoal muito sincero, a igreja muito boa, muito fervorosa. E eu fui lá. Foi um dia, fui 2. E aí um dia eu falei, eu acho que eu vou tentar namorar. Olha o pensamento, pastor. Eu vou tentar namorar com essa menina aí, eu vou ficar crente só para me namorar com ela. Depois eu paro. Depois eu largo mão de ser crente. Eu quero só namorar com ela. E aí eu posso ficar crente só para até namorar com ela. Depois, nós larga a mão. Na minha cabeça era assim que ia funcionar. E um dia eu levantar a mão lá, aceitando Jesus, aquele negócio todo, vou lá na frente. E eu começo então a ficar crente. Lá em casa o povo pegou no meu pé. Porque eu não ia na igreja nem para nada, agora já estava crente. Minha mãe, meu pai, o povo falou, olha, você não vai brincar com crente, com o povo da igreja não, hein? Você não brinca com o povo da igreja, você não brinca com nada não. Papai falando para mim. Mamãe falando. Eu falei, não, eu tô gostando de ir na igreja lá e eu vou seguir na igreja. E aí, pastor, a minha ideia era ficar um pouco na igreja, namorar e depois sair fora. Falei, essa ideia aqui é que eu tenho na cabeça. Mas a Bíblia vai dizer que os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. E eu, ali na igreja, mais perto dela, e esperando dar mais uns dinheiros para poder pedir ela em namoro, né? Para gente ver se a gente conseguia namorar. Porque lá, pastor, o treino lá era diferente. Fora da igreja, você namorava ali de qualquer jeito. Na igreja, não, pastor. O treino lá é diferente. Tinha que pedir permissão para orar. Comunicar o pastor e os pais. Se eles permitissem que a gente orasse para relacionar. Ó, agora como assim, Jesus? Comigo as coisas eram resumidas, era tudo rápido. Agora tinha que orar primeiro para ver se havia aprovação. E aí nós começamos a orar. Ela falou, me ensinando como é que funcionava. Falou, você vai ter que orar, pedir a Deus, se Deus aprova o nosso relacionamento, se Deus aprovar. E eu pensei, vixe, e agora? Porque a minha ideia era só, pensei assim, só de eu vir para a igreja já estava certo, já estava resolvido. Mas na prática não era assim não, viu, pastor? E aí a gente começou. E aí eu me submeti a essa oração. A gente começou a orar.
E o engraçado, pastor, é que eu comecei a gostar mesmo daquele negócio. Eu achei diferente das coisas, um negócio mais sincero, um negócio diferente dentro da igreja. Não era bagunçado, não era de qualquer maneira. E aquilo começou a me agradar, eu comecei a gostar daquela situação. Eu me lembro, pastor, que nós começamos a orar, mas eu ainda estava fumando. A bebida tinha diminuído muito, mas ainda tomava um golinho de vez em quando em casa. E a partir do momento que eu comecei a orar com ela, com a minha esposa hoje, parece que algo começou a mudar dentro de mim, pastor. Parece que o trem começou a ficar diferente. Sabe? Aquela situação de bebedices, de bebedeira, aquilo começou a me envergonhar. Porque eu indo na igreja, e aí se eu fosse beber e tal, ia eu criticar muito de mim, né? Porque fala aí, ó, tá lá só por causa da irmã. De crente não tem. Então, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a mudar a minha ideia, falar que, poxa, comecei a gostar das coisas da igreja. Pastor, parei de beber. Eu parei de beber. Falei, não vou beber mais. Mas ainda tinha outro vício, não menos difícil, às vezes até mais complicado, que era o cigarro. Eu continuava fumando. Diminuí o cigarro, mas ainda fumava. Ainda tinha necessidade. E aconteceu que, passados uns dias depois, nós nos apresentamos ao pastor da igreja e nós fomos aprovados. As coisas começaram a caminhar. Então nós começamos um namoro ali. A minha intenção era só de alcançar o namoro e depois ir embora. Achei até que as coisas iam funcionar assim. Mas não foi dessa forma. Quando nós começamos a namorar, eu já estava mais envolvido com as coisas da igreja. Eu já estava caminhando mais. Agora eu já estava acompanhando mais o grupo de mocidade. Agora eu estava indo mais aos cultos da semana. Eu comecei a gostar, pastor. Aquilo para mim foi algo diferente, pastor. Aquilo para mim foi algo que eu não tinha costume com aquilo, pastor. Eu não era acostumado. As coisas da minha vida, elas realmente estavam tomando rumo. E eu comecei então a sentir desejo de parar de fumar, mas eu não dava conta. Pastor, quando você quer se libertar de algo, quando você quer sair de algo, o inimigo atrapalha mesmo. Pastor, começou a me dar uma vontade dobrada de fumar, aquela vontade, e eu sabe, olhando para aquilo, agora eu já, mesmo naquela situação, eu já tinha um consentimento de namoro, eu estava gostando das coisas da igreja, eu estava caminhando com as coisas da igreja. Mas ali, vivendo a situação de vício, e aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me atrapalhar. Porque eu não estava ali mais com aquele pensamento errôneo. Eu não estava mais na igreja só pensando no namoro. Eu comecei a ver a vida com Deus como que era. Eu comecei a experimentar uma vida diferente com Deus. Era tudo diferente. As coisas eram diferentes. A situação era diferente. Agora eu já não queria mais ter aquela vida. Agora eu já não queria mais ter vícios. O meu coração estava voltando para as coisas de Deus. O meu coração estava voltando para a obra de Deus. O tratamento que tiveram comigo, a mudança de vida que eu vi que estava acontecendo comigo. Então eram muitos elementos fortes que a gente estava vivenciando, que estava mudando a minha história, mudando os meus pensamentos, mudando a minha atitude. Mas ainda eu estava dependente do cigarro. E essa dependência
já estava me preocupando, me entristecendo. Eu queria sair daquilo. E quanto mais eu esforçava para sair, mais a vontade vinha. Mais a vontade me oprimia, mais a vontade me queria me obrigar. Eu pensei, não vou dar conta de parar de fumar. E eu não vou poder namorar mais. E eu não vou poder ir mais na igreja. E aquilo tudo veio na minha cabeça, aquilo tudo veio nos meus pensamentos. E aquilo me entristecia porque eu estava gostando da minha esposa, que era namorada naquela época. Eu já tinha um sentimento por ela. Pastor, o negócio mais difícil que tem na vida é quando você quer se ver livre de uma situação, porque existe algo maior e você não consegue. Eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo me libertar do cigarro. Eu já tinha me libertado da bebida, mas o cigarro continuava firme. O cigarro continuava forte na minha vida. E eu lutava, hein, pastor? Com toda sinceridade. Eu não vou fazer, não vou fumar, não vou fumar. Mas chegava a determinado momento, a vontade superava a força. E quando eu vi, eu estava fumando. E aquilo me entristecia muito. Porque aquele cigarro era o empecilho, o atrapalho entre eu e aquela cujo meu coração ela tinha ganhado. A Cícera. Ah, pastor, que problema grande. Que situação, pastor. E não tinha o que fazer por enquanto, eu estava preso. Eu estava acorrentado, eu estava aprisionado em algo que eu não queria mais para mim. Agora eu já tinha conhecido Jesus, a obra. Agora eu tinha conhecido Cícera. E agora eu queria algo diferente. Eu queria viver algo totalmente diferente na minha vida. Eu não queria mais aquela situação, eu não queria mais aquelas condições. Agora eu pensava em tudo diferente. Eu pensava, pastor, eu pensava em tudo diferente. Mas eu estava preso. Eu estava totalmente preso. E aquilo foi me jogando para baixo. Foi me desanimando. Aquilo foi acabando comigo. Acabando. Até que chegou o ponto, pastor, de eu pensar que não conseguiria. De eu pensar em largar a mão. Fazer totalmente o contrário do que a Bíblia mandava. Que a Bíblia diz que aquele que larga a mão do arado não pode olhar para trás. E eu já estava olhando para trás. Vendo que a minha situação era uma situação quase que impossível, pastor. Ah, eu estava triste, pastor. Me sentindo um fracassado. Uma coisa tão vulgar e fútil, cigarro, me separando da minha bênção, do meu relacionamento, da minha vitória. E aquilo me oprimindo, aquilo me apertando, aquilo me trazendo. Ah, pastor, meu Deus, que situação, pastor. Que situação, pastor, era minha. E eram aquelas minhas condições. Eu não conseguia me ver livre do vício. Eu tinha largado a bebida, mas o cigarro ainda existia. Eu estava namorando com a pessoa que eu estava gostando de verdade. Tinha conhecido a obra de Deus, as coisas de Deus. Eu estava gostando de estar na igreja, acompanhando o conjunto de mocidade, indo nos cultos. A minha vida mudada estava sendo transformada, mas eu ainda estava preso a um vício, a uma situação. Aquilo me oprimia, me tirava, Pastor, a coisa estava feia para o meu lado. Muito feia para o meu lado. Me recordo que um dia eu estava fumando. Eu dei uma olhada para aquele cigarro e pensei, você venceu. Pensei na minha cabeça, pastor, no meu pensamento. Eu pensei assim, você venceu o cigarro. Eu não consigo ficar livre de você e eu estou perdendo tudo por sua causa. Você venceu.
eu vou me dar por vencido, já que eu não consigo largar de você. Eu falando sozinho assim, olhando pro cigarro. Já que eu não consigo largar de você, então agora você vai fazer parte literalmente da minha vida. Eu vou parar de ir para a igreja, eu vou terminar o namoro, porque eu não consegui me ver livre de você. Eu falando e olhando pro cigarro. Eu parei com aquele pensamento. Aquilo era de tarde. Eu janto e vou dormir. Com os pensamentos. Fui deitar com o pensamento de acabar com tudo, encerrar tudo. Deixar tudo para trás. E eu deitei, pastor. E eu dormi. E naquela noite eu tive um sonho, pastor. Eu tinha um sonho naquela noite. Eu sonhei que eu estava caminhando por um caminho assim desconhecido, eu não me lembro daquele lugar. E que nessa caminhada tinha muitas curvas, muitos buracos, muitos atoleiros, obstáculos. E eu me lembro que eu ia passando aqueles obstáculos, pastor, um após o outro. Passava um obstáculo, passava o outro, passava. Até que eu cheguei no final daqueles obstáculos, tinha um. Pastor, era um buraco muito grande. No meio daquele caminho que eu estava caminhando. Um buraco muito grande. Eu cheguei à beira daquele buraco, olhava para um lado, olhava para outro. Eu não conseguia. Aquele buraco era grande. Eu não tinha condições de atravessar aquele buraco, de pular aquele buraco. E eu fiquei parado ali olhando, olhava para um lado, não tinha saída, para o outro não tinha saída. Não tinha saída, pastor. Então eu agachei assim, e olhando para aquele buraco, comecei a chorar. No sonho eu estava chorando. E comecei a dizer, acabou minha caminhada, acabou minha jornada, agora esse buraco me tirou tudo que eu tinha, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos. E aquilo foi o meu pensamento naquele sonho agachado, à beira daquele buraco chorando. Pastor, viu uma voz tão forte no meu coração e disse assim, ó, olha para cima. Eu olhei. Pastor, quando eu olho para cima, uma mão grande, forte, ela desce do céu em minha direção. E ela vem até onde eu estou, estendida para mim. Eu só vi aquela mão grande. E eu estendi a minha mão e peguei naquela mão. Aquela mão me levanta e me atravessa aquele buraco. Me põe do outro lado daquele buraco. E eu continuei. E quando eu estava continuando, eu acordei perturbado, sem saber o que estava acontecendo. Um sonho tão real daquele, pastor. Muito real aquele sonho. Parecia que eu estava lá pessoalmente, parecia vivo aquele sonho. Mas de repente, eu acordo. E no outro dia, domingo, escola dominical, fui para a escola dominical. Terminou a escola dominical, levei Cícera na casa dela, vim para casa. Passei o dia. Fui para o culto à noite. Cultuei. Cícera em casa. Voltei para casa. Passou a noite. Começou um novo dia. Trabalhei. Pastor, 5 dias consecutivos. No 5º dia consecutivo, eu parei, dei uma olhada e disse, mas eu não estou fumando. Eu não estou fumando. Eu não estou sentindo vontade de fumar. Já tem 5 dias. E hoje é que eu fui lembrar do cigarro. E mesmo assim não estou com vontade de fumar. Olha, pastor. E eu continuei prestando atenção. Passou aquele dia, passou aquela semana. O mês inteiro. E a vontade de fumar que existia em mim, agora já não existia mais. Não existia mais, pastor. As coisas
Começou a mudar. Eu percebi. Falei para Cissa, aconteceu. Ela disse, o que aconteceu? Falei, um milagre. Eu não fumo mais. Eu não tenho mais vontade de fumar. Eu não tenho mais o desejo de fumar. Ela me abraça com alegria e eu abraço ela. E ela diz, Jesus te libertou. E agora você pode dar procedimento. Pastor, verdadeiramente, eu fui liberto de uma forma totalmente misteriosa. Eu cheguei fumando, saí e nunca mais fumei. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Noivei com Cissa, casei com Cissa, nós temos uma família linda hoje. Eu, Cissa e os nossos filhos. Eu, Cissa, o Edson, o Valci e a Valquíria. A minha família. Batizei naquela época, me casei e hoje eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Sou evangelista na casa do Pai por misericórdia do Eterno. Essa é a minha história de conversão, de como eu aceitei Jesus como Salvador e como Deus trabalhou na minha vida. Foi algo grande, maravilhoso. Quando Deus trabalhou me libertando, eu fui liberto da bebida, eu fui liberto do cigarro. E hoje eu testifico, e esse testemunho aqui no quadro História da Minha Vida, para as pessoas, pastor. Acreditar, ter fé, ter perseverança, porque o Senhor Jesus ainda muda o cativeiro, porque o Senhor Jesus ainda transforma vidas, e Ele ainda tudo faz, e tudo pode, pastor. Pastor, eu louvo a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e essa é a história da minha vida, pastor, que eu conto, tomara que sirva de bênçãos para a vida de alguém que esteja passando pelo mesmo processo ou algo semelhante. Ei, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para morar no céu. Pastor, essa é a história da minha vida. Eu gostaria que o Senhor tocasse aquele louvor para mim. Basta que me toque, Senhor. O toque de Cristo na minha vida mudou completamente o meu jeito de ser. O toque de Jesus me transformou e me fez quem eu sou hoje. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, pastor. Toca para mim esse louvor que fala muito comigo. O celular tá saindo do ar, ué.